Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Prachedes, sou consultor de investimentos numa multifamily office aqui em Fortaleza. Sou planejador financeiro também, atendo clientes, ajudo eles a organizar suas finanças, sua vida financeira. E eu estou aqui começando esse projeto no YouTube para compartilhar aquilo de bom que eu tenho aprendido muito sobre finanças, sobre vida também. Eu não quero nunca que esse canal aqui se atém apenas a finanças, a economia, a investimentos, a assuntos muito quantitativos. Eu sou uma pessoa muito de números, mas eu estou me tornando, na verdade, sempre fui uma pessoa muito reflexiva e eu gosto muito de falar dos assuntos que a gente vai falar aqui nesse canal, que a gente vai discutir todos juntos. Creio eu que haja uma grande participação, mas o assunto de hoje é: será que é impossível de guardar dinheiro? Acontece que ontem eu estava numa reunião com um aluno, né? Tive uma reunião com ele. Ele estava falando, eu ouvi a seguinte frase, né? Ele estava falando do pai dele e ele falou que o pai dele disse para ele: é impossível guardar dinheiro, é impossível guardar dinheiro. E logo de imediato eu já pensei, cara, isso é uma crença forte demais que o pai dele tem. E aí eu tive a ideia de compartilhar isso aqui. Acho que seria muito interessante porque talvez, poxa, esse assunto aqui vai mudar a vida de muita gente. Muita gente mesmo, muita gente mesmo. 99% da população brasileira precisa entender isso que eu vou falar aqui. Não porque eu sou expert, não porque eu sou o melhor do mundo e o dono da verdade, mas eu tenho certeza que isso aqui é uma grande verdade. Isso aqui pode ser argumentado com vários dados que eu também vou trazer aqui. Então, vamos começar, né? É possível sim guardar dinheiro. É muito possível guardar dinheiro. Tanto que, se não fosse possível, a gente já pode quebrar esse argumento, essa frase aí, dizendo que, poxa, se é impossível guardar dinheiro, por que é que tanta gente guarda dinheiro? Por que é que tanta gente vive até com, sei lá, 10% do que ganha para investir 90% do que ganha e gerar juros, gerar acumulação patrimonial? Não é impossível, não é impossível. Mas por que é que parece ser tão impossível para as pessoas? A resposta está bem aqui na nossa mente. Nós somos seres emocionais, pessoal. Então, nós somos dotados de muitas emoções, de muitas crenças, e é justamente sobre crenças que eu quero falar aqui, sobre emoções. Existe um tema muito famoso e que está muito em alta no universo das finanças, que é de finanças comportamentais. É justamente o pessoal comentando como as nossas finanças elas estão tão interligadas com os nossos comportamentos, com as nossas emoções e as nossas crenças também. E algo muito interessante que eu aprendi fazendo terapia, fazendo alguns meses de terapia, mas que foram muito bons para mim, foi aprender sobre crenças. E as crenças, elas são criadas na nossa mente conforme a gente vai tendo experiências, desde bebezinho que a gente vai criando, a gente vai se desenvolvendo na nossa vida, vai crescendo e vai tendo experiências com os nossos pais, principalmente, que são as pessoas que estão mais presentes ali no início da nossa vida, depois com amigos, com outras pessoas da família, enfim, pessoas que a gente tem a convivência ali, pessoas, experiências, lugares. é, de repente uma pessoa nasce num lar que não tem tantos recursos, não tem tantas condições, já outra pessoa ela cresce num lar onde ela tem tudo, onde não faltou nada, na verdade superabundou na vida dela. Isso vai gerar
crenças diferentes, concorda? Na vida das pessoas. Então, as crenças, elas são criadas. Você com certeza tem muitas crenças, eu tenho muitas crenças, só que existem crenças que elas não fazem tão bem para a nossa vida. Todas as crenças, elas vão gerar algum determinado tipo de comportamento. E as crenças que geram comportamentos, atitudes disfuncionais, ou seja, resultados que não são bons para a nossa vida, essas crenças são chamadas disfuncionais. Eu até trouxe aqui uma pesquisa rápida que eu fiz no Google, falando que crenças disfuncionais são pensamentos automáticos e persistentes, muitas vezes não baseadas em fatos, que nos levam a ver a realidade de forma distorcida e negativa, influenciando os nossos comportamentos e emoções de forma autossabotadora. Elas são rígidas e inflexíveis, sendo aceites como verdades absolutas e regras de vida. Então veja só, essa pessoa que falou que é impossível guardar dinheiro, por que é que ela está falando isso? Porque, de certa forma, aquela crença, essa crença de que é impossível guardar dinheiro foi criada dentro dela. Por quê? Porque talvez ela viu pessoas próximas, não sei, tendo problemas financeiros, e aí ela começou a agir da mesma forma, foi repetindo aquilo, porque nós somos pessoas que a gente vê as coisas, né, e a gente tende a repetir, né, tipo a criança, né, a criança quer fazer tudo que os pais fazem, né, então elas repetem. Então nós somos assim, o ser humano é assim. Então essa crença foi moldada nessa pessoa e ela está falando isso, só que ela acredita nisso de forma tão forte, tão profunda, que ela acaba não poupando mesmo. Então nós apenas executamos aquilo que nós acreditamos dentro de nós. Se você acredita que você não é capaz de se relacionar com pessoas, se você acredita que você não é capaz de socializar com as pessoas, você não vai fazer isso. Se você acredita que você é uma pessoa que não é capaz de falar em público, você não vai fazer isso. Então, as crenças, elas são tão impressionantes, né, na nossa vida, dessa forma, que elas moldam os nossos resultados, nossas atitudes. Então, finanças não é sobre matemática, não é sobre eu saber fazer os melhores cálculos, sobre eu projetar uma aposentadoria, senão seria muito fácil, senão todo mundo faria, né? Bastaria eu entrar aqui num site, fazer uma projeção da minha aposentadoria e executar aquilo. Mas isso aí é muito racional. Não tem como a gente simplesmente aplicar isso. Ó, pessoal, é tão interessante que, tipo assim, nos investimentos existem várias bolsas de valores, certo? E a bolsa de valores dos Estados Unidos, que é a mais desenvolvida, conhecida como mercado maduro, né? Essa bolsa de valores teve excelentes retornos históricos durante os anos, né? Se você colocar aí 20 anos para trás, a bolsa americana ela teve um resultado extraordinário, muito bom mesmo. E aí bastaria uma pessoa ter investido todos os meses, não sei, $1.000, $2.000, que aí hoje ela estaria multimilionária, né? Se você tivesse investido na bolsa americana há 20 anos e mantivesse a consistência, você hoje estaria com um enorme patrimônio, sem dúvida nenhuma. Só que não é tão simples, porque com o passar do tempo, diariamente vão surgindo notícias pessimistas, rumores de guerra, pandemia, enfim, tantas notícias negativas, e você olha lá o gráfico da Bolsa de Valores caindo, você fica desanimado, né? Você começa a ter emoções, medo de perder tudo,
e aí você tende a tirar. E depois aquilo começa a subir novamente, aí você diz, não, isso não é para mim. Então, não é tão simples, não basta eu dizer aqui, ó, invista aqui todos os meses que você vai chegar lá. Não é tão simples, porque as pessoas, os seres humanos, eles têm emoções, e isso é o que traz, né, essa complexidade para as finanças. Então, finanças não é sobre matemática, é sobre emoções, é sobre comportamento. Eu trouxe até alguns dados aqui para fechar o vídeo, né, mostrando aqui que 69% dos americanos admitem, quase 70% dos americanos, então, admitem que as suas emoções afetam o seu padrão de consumo, né? Afetam os seus gastos, afetam suas finanças, e leva a 39% dessas pessoas a se tornarem endividados. Outra matéria aqui que eu achei muito interessante foi sobre um assunto que está dentro das finanças comportamentais, que é o desconto hiperbólico. Então, aqui na matéria diz que está em inglês, né? Mas vamos traduzir. Guardar dinheiro para o futuro pode ser difícil por causa de um viés cognitivo chamado desconto hiperbólico, que é a nossa tendência de colocar um grande peso, na satisfação imediata, mesmo que o foco no longo prazo mesmo que, se você priorizar o longo prazo, uma decisão de longo prazo tenha um resultado melhor. Ou seja, nós tendemos a colocar um peso muito grande no presente, no agora. A gente quer satisfação agora. Então, assim, um exemplo até que ele dá aqui esse viés acontece quando você tem um aumento no seu salário e aí você já considera fazer o quê? Poxa, eu vou comprar um carro novo. E aí você incorre numa grande despesa mensal, que é a parcela do financiamento. Ao invés de você pegar esse aumento, você não estava conseguindo viver com aquele salário? Poxa, então agora o que aumentar, eu só vou pegar um pouquinho para melhorar minha qualidade de vida e, sei lá, 80% desse aumento eu vou investir para o longo prazo. A gente não toma decisões como essa e deveria, né? Deveria, porque isso é totalmente racional. Se a gente pega, poxa, esse aumento aqui foi de R$ 2.000, se eu investir R$ 1.500 aqui nos meus investimentos, daqui a 10 anos eu vou ter não sei quantos mil, centenas de milhares de reais. Então, a gente não toma decisões assim, que são racionais, que são pensadas, que são lógicas. A gente toma decisões com base na emoção. A gente lembra daquele carro, poxa, meu sonho é comprar esse carro. E aí a gente faz isso. Então, as nossas decisões, elas são influenciadas pelas nossas crenças, que levam a pensamentos, emoções e atitudes. Então, lembrem-se disso, que finanças é sobre emoções. Beleza, pessoal? Então, o assunto do vídeo era esse. Quero estar trazendo aquilo que eu sei, né? Aquilo que eu percebo. Posso não estar 100% certo, mas eu creio que aquilo que foi falado hoje vai ajudar muita gente. O brasileiro precisa muito de ajuda financeira, de consciência financeira, educação financeira. Então, estou aqui para deixar isso de coração, né, para essas pessoas, tentar fazer diferença de alguma forma. É isso. Tomem decisões baseadas no longo prazo. Não sejam curto-prazistas. Não sejam imediatistas. Tomem decisões lógicas, conscientes. Parem, organizem as finanças. Organizem um planejamento de aposentadoria. Façam um planejamento de aposentadoria. Organize a vida financeira, pessoal. Porque, eu vou dizer uma coisa. Imagine aqui, para fechar esse vídeo, nos últimos alguns segundos a mais, imagine que você tem R$ 1 milhão na conta hoje. Pessoal, R$ 1 milhão
vai gerar hoje mais de 10 mil reais por mês na sua conta. Cara, é assim, é muito bom. 10 mil reais é uma renda, você já está dentro de 1% da população brasileira, porque 99% das pessoas não ganham mais do que, sei lá, 5 8 mil reais. Não sei exatamente qual é o dado estatístico, mas imagine isso e corra atrás disso. Porque imagine hoje você tendo 10 mil sem precisar trabalhar. É maravilhoso, né? Mas até lá é muita luta, é muita disciplina. O processo, a caminhada é difícil. Mas imagine você ter isso hoje. A paz que isso dá. A, a falta, assim, isso aliviaria estresse, isso daria uma liberdade muito grande de você trabalhar por opção. Então, imagine isso, mentalize isso e busque isso para a sua vida. É isso aí, pessoal. Espero ter contribuído aí. É, sigam no Instagram, entrem em contato comigo, estou totalmente à disposição via WhatsApp. Vocês conseguem facilmente encontrar meu WhatsApp. No que precisar, estou à disposição de todos. Vamos seguir aí, né, nessa jornada de educação financeira, contribuindo aí para o brasileiro, contribuindo para o melhor, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É isso aí, valeu, compartilha esse vídeo se você gostou, se acha que vai ajudar, se essa sementezinha aí vai brotar, vai crescer na mente dessa pessoa, né? Compartilha esse vídeo que pode ajudar muito alguém, beleza? Muito obrigado aí e Deus abençoe a todos.